Gente conectando gente no ar e mais um convidado muito bacana com uma jornada incrível, profissional. Eu tenho aqui a honra de ter aqui no sofá de casa hoje, Kennedy Perfeito. E aí, Kennedy? É isso aí, Michel. É uma jornada que se conecta mesmo, né? Se conecta. Porque Verdade. acho que esse negócio dos opostos se atraem, para esse tipo de coisa eu não acredito. Eu acho que a gente que está no mesmo rumo aí é que acaba mantendo o relacionamento, né? Quanto tempo que a gente trabalhou junto e a gente nunca se desconectou, né? É verdade. Isso é uma coisa muito importante dizer que não tem fronteira para conexão, né? Já morei fora e mesmo assim a gente trocava mensagem. Eu também morei, né? Você também morou fora, também, sempre trocando, sempre estou te acompanhando, vendo ali a sua jornada. E hoje, você como fundador da sua própria empresa, né, da É isso aí. CX4U, é isso? CX4U. Como é que você chegou? Bom, antes de falar da CX4U, o intuito aqui do Gente Conectando Gente é compartilhar uma história, né, inspiradora para os que estão começando aí no mercado de trabalho e também para os que já estão há algum tempo e buscam desenvolver cargos de liderança, chegar até cargos executivos como você ocupou durante muitos anos aí. E aí eu queria que você compartilhasse assim, antes de chegar a fundar a sua própria empresa, antes de chegar a ser executivo em grandes empresas aí, como foi o seu começo? Como é que foi o Kennedy mandar o seu primeiro currículo e depois a primeira promoção? Conta um pouco dessa história aí para o pessoal. Legal. Bom, eu venho de uma família de classe média, né? Então não tinha aquela necessidade de pôr dinheiro dentro de casa, mas sempre tive uma inquietude, né? Sempre quis ter o meu próprio dinheiro, sempre quis ter a liberdade de comprar o presente do Dia dos Pais, presente do Dia das Mães, não pedir para o meu pai para comprar presente para ele mesmo, sabe? Isso sempre me incomodou muito. E também comprar presente para minhas namoradas, e aí eu fui procurar emprego. E aí, na época a gente imprimiu o currículo e saí entregando em lojas de shopping, e numa dessas eu entreguei no Bob's. E me chamaram logo em seguida. 16 para 17 anos, me chamaram, era no Bob's do Shopping Paulista, era a maior loja do Bob's. E aí comecei a trabalhar lá, trabalhei por 6 meses, pouquinho tempo, porque logo na sequência, e era um horário que era das 4 às 10 da noite. Caramba. Sábado, domingo, então... Ah, você fazia escala, né? Então era um horário ruim para mim nesse sentido. E aí um amigo meu me chamou para trabalhar numa fábrica de tintas do pai dele. Daí na época eu fui trabalhar de administrativo e office boy. Olha aí. E aí fui nessa pegada de trabalhar com ele. Depois trabalhei no escritório de contabilidade, também de uma ex-namorada minha. O pai dela me chamou para trabalhar lá. E aí isso tudo com upgrade de salário, né? Então você já tinha isso na cabeça, tipo, mano, quero ganhar mais, preciso acelerar aqui. Sem dúvida. Então eu sempre tive esse upgrade de salário. E aí chegou o momento que meus pais se separaram. Certo. E foi uma separação bem ruim, porque a gente ficou sem renda, foi uma ruptura com meu pai, minha mãe não trabalhava há 20 anos. Aí sim teve a necessidade de ter um trabalho para ganhar dinheiro e pôr dinheiro dentro de casa. Olha só. E aí eu procurei um emprego e encontrei numa fábrica de móveis que ficava lá na Moca. Eles eram líderes no mercado brasileiro de móveis para escritório, que chamava L'Atelier Móveis. Certo. E eu entrei lá como operador de máquina copiadora. Nossa, tinha muito isso antigamente, né? Ficava lá na máquina copiadora, hoje a pessoa nem sabe, né, disso. Né? Isso. Tem aquela salinha lá, ficava lá. E ali começou uma jornada minha de olhar para grandes empresas. Por quê? Eu era operador de máquina da Xerox. E eu fazia curso técnico de eletrônica na GV. Que é o colegial técnico, né? Colegial técnico. Tinha colegial técnico na GV? ET, né? Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas. Tá. Né? E aí fui para a ET. E lá comecei a viver isso e tal, só que o que aconteceu? O meu curso era de manhã.
na ET. Eu tive que mudar para a noite. Só que eu consegui uma vaga temporária na época e tal, porque não tinha vaga. Eu comecei a estudar sem ter matrícula, sem estar matriculado à noite. Porque eu estava esperando uma vaga à noite. Conclusão, essa vaga não saiu. Eu tive que parar o meu curso de eletrônica. Mas por que começou a gerar esse pensamento? Preciso trabalhar numa grande empresa e tal. Porque os técnicos da Xerox, que davam máquina na máquina de Xerox, ficavam falando, pô, você como técnico em eletrônica, portas abertas para trabalhar numa Xerox da vida. Né? Então eu era um xeroqueiro lá, né? Mas os técnicos do lá ficavam aqui, ó, falando para mim, meu, continua seu curso. Só que daí eu tive que parar, porque meus pais tinham se separado. Aí quebrou. Eu não tinha vaga à noite na ET, porque era muito concorrido. E aí eu tive que parar. Mas aí eu saí, aí eu comecei a trilhar uma própria jornada dentro dessa empresa. Então o que eu fazia? Eu era o xeroqueiro no horário comercial e depois eu ficava caçando trabalho em outras áreas. Então, caramba, você já sempre antenado, você não parava. Então eu lembro que eu fui na área no tributário, no fiscal, no contábil. Ó, se vocês precisarem de alguma coisa, me fala. Fui no CPD, se você precisar de alguma... Antes tinha CPD, né? Acho que hoje em dia nem tem mais. Eu trabalhei no CPD, eu já trabalhei em CPD. Daí você precisar de alguma coisa e assim por diante, em várias áreas. E a primeira área que me pegou foi a área de contabilidade. Falou, pô, tem um trabalho para você aqui. Você vai fazer hora extra. Que é fazer o inventário de uma fábrica de móveis. Nossa Senhora. Então, assim, é um trabalho surreal, né? Porque imagine... Você tem que fazer o inventário de toda a parte de escritório, toda a parte de fábrica, contar estoque. Era manual, assim, ó. E depois que você lançava tudo isso numa fichinha, você tinha que jogar isso para dentro do computador. Isso cresceu os olhos de muitas áreas lá dentro, né, da Atelier Móveis. E aí me chamaram para trabalhar. E aí eu cheguei um momento que eu tive que escolher qual área que eu vou. Então você se destacou ali, né? Então todo mundo... Qual área que... Exato, porque chamou a atenção mesmo. Porque eu não tinha essa, porque o meu horário é das 8 às 6. Não era isso. Eu ia até tarde. E aí eu tinha parado, já tinha terminado, eu tive que parar o curso, né? Daí eu terminei o meu colegial normal, aí o que eu fiz? Contabilidade. Olha só. Por quê? Porque a contabilidade estava me chamando. Sim. Assim, foco zero, né? Você estava indo para onde você estava sentindo o cheirinho do dinheiro. Follow the money. É isso. Então, assim, ó, os caras da contabilidade estão me chamando, quer saber? Eu vou fazer contabilidade. Daí fiz o técnico de contabilidade. Aí, assim, conclusão, não segui com a contabilidade, não segui com a eletrônica, e para mim esse foi um dos maiores erros da minha vida, foi não ter insistido mais numa vaga lá na ET. Né? Porque eletrônica é eletrônica, a gente vive eletrônica até hoje, né? Então, mas assim, diante daquela dificuldade, diante desse movimento da área contábil da Atelier Móveis, eu falei, vou fazer aquilo que eu estou precisando, né? Sim. Daí terminei, me formei e já comecei a fazer a minha faculdade de Sistemas de Informação, que é TI. Na época chamava Sistemas de Informação, acho que esse curso nem existe mais hoje. E aí eu fui... acabei não indo, olha só, olha que loucura isso, mas eu acabei não indo para contabilidade, porque o PCP, Planejamento e Controle de Produção, me chamou. Fez uma proposta internamente, fez uma proposta melhor do que a contabilidade. Caramba! Então eu me formei em contabilidade e não fui para contabilidade, eu fui para o PCP. E tem aí um pouquinho ainda de eletrônica, né? Você começou lá no ET um pouquinho, não fez? O colegial técnico? Não, fiz 2 anos. Saiu, foi para contabilidade. Fui para contabilidade. E da contabilidade agora foi para controle de produção. Produção. Planejamento e controle de produção. Loucura, né? Porque... Ó o foco! Zero. Porque eu tava... Naquele momento, eu estava precisando de dinheiro no bolso. Sim. Então, assim, ó, não tive foco nenhum. É o erro que a gente comete às vezes com os 18, 19 anos, sem direcionamento nenhum. Mas é o né? que eu costumo dizer aqui. Outro dia eu estava com um convidado aqui, a gente estava falando exatamente sobre isso. Tem hora para isso. Dessa fase dos 18 até talvez os 22, 23, você pode ter que errar bastante, tentar muita coisa, porque depois o tempo para isso diminui drasticamente. Não tenho dúvida. Inclusive, esse foi uma das questões que eu pondero com os meus filhos.
né? Essa pressão de decidir uma carreira para sua vida, não é com 18, 19 anos que você vai ter, sabe? Você não tem maturidade para isso. Nossa, e eu demorei para começar uma faculdade por conta dessa pressão. Eu falava, caraca, mas será que é tecnologia mesmo que eu quero? Porque antes eu nem queria tecnologia, antes eu queria fazer artes cênicas. Olha, dois opostos, né? E eu fui trabalhar com teatro. Trabalhei em teatro profissional, montando teatro. Era uma peça, não lembro o nome da peça, mas ia ter... eu trabalhava buscando aprovação, na produção mesmo, Lei Rouanet, era uma peça na época de 3 milhões de reais, era muita grana. Caramba! Era coisa tipo Miguel Falabella, sabe? Super produções assim. E foi ali também que eu falei, puta, acho que isso aqui não é pra mim, que eu tava precisando de dinheiro no bolso. E eu entendi que investir na artes cênicas eu ia precisar ter algum padrinho, algum investimento para acelerar, e eu não tinha isso, né? Então aí eu falei, cara, vai ser TI. Mas eu cheguei, fui figurante do Carandiru, fui fazer lá o... Sério? Fiz peças de teatro também, grandes peças de teatro eu fiz, mas tem bastante foto, depois eu posto aí. Acabei indo para tecnologia. Então eu tive também um tempinho ali de ver se aquilo ia dar certo. E aí eu falei, cara, isso aqui para virar vai demorar muito. Poderia ter virado, mas eu não apostei ali. Fui para tecnologia que eu tinha certeza que eu ia achar o meu caminho ali. E é um caminho até hoje muito promissor, né? A gente não tem hoje como, em qualquer área de atuação, a gente não tem como desconectar de tecnologia, né? Não tem. Inclusive, vou até gravar um vídeo falando sobre inteligência artificial. Cara, inteligência artificial focada em gerenciamento de projetos está uma maravilha. Porque a gente investe muito tempo em mapeamento de escopo, análise de risco e fazendo coisas, por exemplo, como ata de reunião. Tem que ter ata de reunião. Tem que ter... E a inteligência artificial hoje, ela escuta a reunião, ela faz a ata para você, ela mapeia os pontos de, ela desenha processo, pontos de ação. Se você quiser. E você consegue fazer o follow-up. Inclusive, se você quiser, ela manda um e-mail de follow-up para as pessoas que saem da reunião. Eu falei, caraca, que maravilhoso aqui. Além de fazer a análise de risco para você. Ela precisa do humano, só que você precisa saber o que pedir para a inteligência. É muito legal. Eu tô numa fase agora de inteligência artificial que tá demais. Não tem como o profissional hoje evoluir sem isso. Não tem. Infelizmente não tem. Infelizmente ou felizmente, né? E aí entra num outro ponto também que eu acho que cada vez, apesar de estar tudo muito automatizado, a inteligência artificial está evoluindo muito rápido, eu acho que isso valoriza cada vez mais o ser humano. Sim, porque você precisa estar preparado para isso, você precisa se desenvolver. A criatividade, a capacidade humana, sabe? Aumenta muito. É outro tipo de exigência. Nossa, sabe? total. É outro tipo de exigência. Total. Mas aí, você foi lá para planejamento e controle de produção. Para o PCP, Planejamento e Controle de Produção. E lá eu entrei como para fazer trabalho meio que de office boy interno, tinha uma parte de escrituração das ordens de fabricação e tal. Só que ali eu já comecei também a crescer os olhos em outra questão, que era a programação da produção. Então, depois do meu horário, o que eu colava? Colava no programador e ficava percebendo como que ele faz programação. E comecei a programar. E aí eu vi que era tudo manual. Manual mesmo. Então, por exemplo, eu quero essa mesa aqui. Essa mesa ela é formada por um tampo e 4 PS, né? Então, vai uma ordem de fabricação para o pé, uma ordem de fabricação para o tampo. Manual. O cara só mudava o quê? A medida e o acabamento. Eu falei, isso não pode ser assim, manual. Porque se o pedido ele já está dentro do sistema, por que a ordem de fabricação já não sai pronta? Aí comecei a trabalhar nisso. E assim, sem ser programador. Chegou uma hora que o que aconteceu? Eu comecei a programar. Mentira. E aí um dia o diretor industrial me chamou. Kennedy, vamos comigo lá na expedição? Eu fui com ele na expedição. Chegou lá na expedição, ele fez assim... Parece que foi hoje. Faz sei lá quantos, quase 30 anos. Eu cheguei para ele, ele falou, Moraes, abre o caminhão, era uma carreta gigante. Abre aí e tal. Daí tem essas divisórias de escritório, sabe? Essas divisórias, você divide as áreas e tal. Ele falou, olhando assim, qual que é o tamanho dessa divisória? Eu falei, isso aí é 1,70 m. Pega o pedido aí, Moraes. Quanto está no pedido?
1,45. Conclusão, eu errei uma carreta. Eu mandei fabricar uma carreta inteira errada. Meu Deus do céu. Daí ele fez assim, o que eu faço com isso aqui? Eu falei, se você tentar descontar do meu salário, você vai ficar descontando uns 20 anos, não vai dar certo. Agora o que eu tenho para te falar isso não foi a primeira vez e nem vai ser a última. O que aconteceu? Você teve a coragem ainda de... E aí? Daí ele ainda brincou, ele fez assim, Moraes, chegou aqui o Salvador aqui, ó, o diretor industrial. Chegou o Salvador aqui, ó. Eu falei, eu resolvo isso. Ele, o que você precisa para resolver? Eu falei, eu preciso de 1 mês dedicado na solução desse problema. E aí a gente vai sanar esse problema. E ele me deu 1 mês. E aí eu, via VBA, dentro do Excel, eu comecei a automatizar esse tipo de coisa. Caramba, mas você teve que estudar isso, você teve que aprender. Tive, mas eu já tinha, como eu já estava pensando em fazer faculdade na área de TI, eu fui no Senai e fiz curso de Visual Basic. Ah, entendi. Por isso você tinha uma certa noção, porque também do nada ela fazer o VBA. Já tinha. Tá. Então eu fiz um curso de programação, eu estava lá e aí eu aproveitei, juntei uma coisa com a outra, e dentro do Excel eu fiz um sistema para captar o pedido e já trazer parte disso calculado, tal, pronto. Então um negócio que demorava meio dia para fazer, eu fazia em 10 minutos, sem erro. Depois de 1 mês ele me chamou e resolvi mesmo o problema. E aí o que aconteceu? Eu virei chefe do PCP. Pô, você resolveu uma dor imensa lá do PCP. Mas eu virei chefe, porque não foi só isso, né? A área era meio largada. Eu falei, tudo que é erro da empresa, tudo que é problema da empresa, o culpado é o PCP. Uhum. Porque fabricou errado, porque mandou pedido de fabricação errada, atrasado. Então tudo é problema nosso. E eu, mesmo sem ser o chefe, eu chamei a galera assim, eu falei, pessoal, vocês têm noção que a gente é o maior problema dessa empresa? Vamos resolver isso, cara. Vamos se juntar e vamos resolver. E eu consegui mobilizar eles. Então a gente pegava aqueles monte de pedidos que estava na mesa de todo mundo, de cada programador, e ficava até 10 horas da noite, 11 horas da noite. 11 horas da noite a gente comprava pizza e trabalhando. Conclusão, zeramos tudo. Daí já com esse sistema automatizado, também ganhamos em produtividade. Aí acabei virando chefe, né? Eu era um dos mais novos ali da área e virei chefe dos caras que estavam lá há anos. Caramba, mas você tem um perfil bem solucionador de problemas. Você não quer saber a área, você não quer saber onde está o... E se não é sua área, você vai lá, entende, faz o curso. E eu trabalhei 8 anos nessa empresa. 8 anos? Pô, bastante tempo. Eu trabalhei 8 anos na Atelier Móveis. E aí, em um determinado momento, eles começaram a quebrar. A empresa começou a quebrar. E aí, esse diretor industrial, que era para quem eu cheguei a me reportar depois, no final, para ele chegou para mim e falou assim, minha área tinha eu e mais 5. Daí ele chegou para mim e falou assim, cara, você precisa demitir 2. Então daí você foi nessa empresa que você começou a ter uma equipe, a sua primeira equipe. Primeira equipe. Já tinha ali... Eu tinha 23 anos. Mas aí você precisou fazer algum curso de liderança, alguma coisa, ou foi ali na raça mesmo? 25 anos, sei lá, uma coisa assim. E aí? Mas o pessoal gostava da sua liderança? Teve algum problema? Eu tenho... Fala a verdade aí, como é que foi assim para eles? Você sabe que isso é algo que eu me questiono hoje como líder, né? Uhum. Porque eu tenho uma cabeça totalmente diferente do que eu tinha naquela época. Naquela época eu era um cara... não seguia processo, manda porque eu sou chefe, era mais ou menos assim. Ah, legal. Sabe? Interessante. Você... Faz porque eu estou mandando. Sim. Né? Era o chefe. Era o chefe. Não era líder. Era chefe, era o encarregado. Pronto. Entendeu? Então, assim, mas ao mesmo tempo, eu tinha muito minha equipe na mão, assim, mas muito. Eles entravam numa missão junto comigo. Então, assim, eu cheguei a ter um caso, fazendo um parênteses que é importante, mas assim, a gente acabou com todos os atrasos, a gente acabou com redução de erro, a gente estava começando a trabalhar, estudar just in time para produção, sabe? Porque a gente foi atrás, a gente foi evoluindo cada vez mais, todo mundo junto. E aí o que acontece? Lá é fábrica, cartão de ponto. Então, bati o cartão, clim, ia almoçar, clim, bati o cartãozinho. E era 1 hora de almoço. Aí o que acontece? Só molecada.
A gente saía para almoço, a gente ia para onde? Pro fliperama. Ah, tá bom. Então você também tinha outro ponto, né? Você era aquele daí- chefe também camarada, Daí digamos. o que acontecia? A gente atrasava. Toda molecada. A gente atrasava. E aí chegou um dia que eu chegava assim, eu falava assim, não, pessoal, ó, eu falava pro RH, eu falava assim, ó, o negócio é o seguinte, o povo tá entregando. Se eles atrasaram ou não, eu abono. E se precisar que o meu diretor abone, ele abona. Porque estão entregando. Ninguém tá fazendo hora extra aqui mais. Então assim, o que tá acontecendo? E aí eles davam chá de canseira na gente, não deixavam a gente entrar na empresa na hora do almoço. Até o dia que eu pedi para a equipe inteira pular a catraca. Pô, você é um... Olha só, anarquista. Um anarquista, é. Então, assim, foi um momento ali onde eu defendia muito meu time, mas defendia demais mesmo. Eu brigava muito pela promoção do meu time. Por quê? Porque eles também brigavam por mim. Eles também estavam lá para poder entregar o que a gente precisava. E aí chegou um momento que eu tive que demitir 2 pessoas, e detalhe, as 2 pessoas que eu queria demitir eram peixes da diretoria. E aí o meu diretor falou assim, esses 2 você sabe que você não pode demitir. Eu falei, então, mas eu também não vou demitir um que é arrimo de família, sabe? E o outro que acabou de perder o pai e é o salário dele que sustenta a casa também hoje. Não vou demitir, são 2 pessoas que trabalham. Ele, cara, não tem o que fazer, a gente precisa demitir 2 pessoas da sua área. Aí eu sentei, pensei, voltei com ele com a solução, falei assim, cara, já sei qual que é a solução, você vai me demitir. Daí eu ouvi um monte de palavrão na época, porque ele falou, tipo, se eu quisesse que você fosse demitido, já tinha te demitido. Daí eu falei para ele, cara, você vai ficar na mão comigo. Porque o que acontece? Daqui a pouco eu me formo na minha faculdade de TI, porque eu já tinha começado, né, já estava lá, daqui a pouco eu me formo, eu vou ter que fazer meu estágio, e eu vou te deixar na mão. Então você vai me mandar embora, vai segurar 2, e esse cara aqui vai ser o chefe deles. Pô, que reviravolta você causou. E aí foi exatamente isso que ele fez. Tentou me convencer do contrário, que eu estava fazendo besteira e tal. Mas não foi não, para mim foi bom, porque aí sim eu fui atrás de trabalhar na área de tecnologia, arrumar um estágio, e foi quando eu arrumei na Xerox. Voltou lá para Xerox. Na Xerox. Caramba. Aí eu arrumei um estágio na Xerox. A Xerox, eu peguei o final da Xerox, entrei numa fase muito ruim da Xerox. Pra você ter uma ideia, eu entrei estagiário e entrei para e prestei para pelo diretor da filial que eu trabalhava. Ele falou, cara, eu quero que você participe de uma vaga comercial. Caramba. Que eu ia para gerente de soluções, de estagiário. Peraí, só um pouquinho que meu celular tremeu aqui. Deixa eu ver o que é. Paramos em gerente comercial. Beleza, editor, capricha aí. Gerente comercial, hein? Tá, tudo bem. Eu vi que vibrou ali. Acho que foi o meu. Ah, foi o seu? E aí, gerente comercial? Gerente de soluções, que era um gerente comercial. Eu participei, sabe quando você participa? Pô, você é estagiário, meu. Nunca fui comercial na vida. Né? Eu falei assim, quer saber? Eu vou participar dessa vaga aí. E participei desse processo seletivo interno. Participei com gente com 10, 15 anos de Xerox. Caraca! Olha a viravolta da vida. Conclusão, passei. Passou. Passei, meu. Primeiro já um grande nome passei, aí. Detalhe. Mas daí entra todo no processo de aprovação da Manpower. Eu nunca esqueci o nome dessa palavra, que era um documento interno, que era a minha promoção, de estagiário para gerente de soluções. Eu trabalhei 3 meses assim, como gerente de soluções, não tinha dinheiro para comprar o terno, porque naquela época era terno e gravata, meu amigo. Hoje em dia o negócio está mais tranquilo. Eu também já trabalhei de terno e gravata. Era terno e gravata. Eu ia na Colombo, comprava aquele kit pronto, que vinha calça... A gente era duro demais. Calça, paletó, camisa e gravata. Comprava o kit pronto na Colombo. Na Colombo. Tinha uma outra também que vendia roupa muito barata. Assim. Quando eles me comunicaram... Tinha Dourinhos. Dourinho! Pode crer. Camisa que não amassa. Quando eles me comunicaram, eu fui lá e comprei uma garrafa de espumante, de Chandon. Não tinha nem dinheiro para pagar, para comemorar com a minha família.
Ah, legal esse negócio aí. Você sabe Lógico. que eu comecei não faz muito tempo essa coisa do comemorar. Não, comprei um Shandong na época, que na época era muito dinheiro. Sim, sim, sim. Aí comemorei com a minha família e depois de 3 meses eu cheguei para eles e falei, cadê o meu dinheiro? Cadê minha promoção? E daí meu gerente sênior me comunicou que a Manpower não foi autorizada porque a empresa entrou em freezing global. Né. É isso. O que eu levei da Xerox? Né? Primeiro, foi o gatilho para ir para a área comercial. E segundo, eu conheci minha mulher lá. Você conheceu ela na Xerox? Olha só. Conheci minha mulher na Xerox, com quem eu já estou casado há 20 anos. Caramba. Né? Então, olha só quanto tempo. Então, aí eu fui para o mercado. Nossa, então, e você falou que o seu filho, o mais velho, tá com 18, né? 19. Eu tô te conhecendo há muitos anos, porque eu lembro que eles eram tudo pequenininho. Caraca, mano. O tempo passa, meu Essa amigo. parte aí. E aí? Aí foi quando eu fui para uma operação de vendas da Microsoft na Atento. Ah, foi aí que você conheceu a Fabriane? Foi. Ah, legal, legal. Foi aí que eu conheci a Fabri. A Fabri, a Juliana, todo mundo. Aham. Daí eu fui para a Microsoft, na operação da Microsoft. Da Microsoft, de novo, daí eu já casei, porque eu saí da Xerox, comecei na Microsoft depois de um ano, casei com a Mariana. Grávida. Certo. E aí eu precisava de dinheiro. Caraca. Daí eu fui como vendedor externo, porque aí eu era vendas, mas interno. Era telesales, né? Aham. Telefone ali. E aí eu fui É para... porque nas caixas antigamente, agora deve ser isso, né? Você comprava a caixa do pacote Office ou do Windows e tinha lá um telefone para ativação, ou para você dar um upgrade na licença. Não, lá já tinha, era isso? Não, já tinha lá, já os contratos por volume, né? Que era o Vocês atendem Select, empresas. era só. Tá. Já Entendi. era o Enterprise Agreement e o Select. Eram os dois contratos que a gente entendi. tinha que vender. E aí eu fui para uma empresa que chama IOB, que é Informações Objetivas, é uma empresa que vende consultoria jurídica, tributária, informes de legislação e tal. E aí eu fui como vendedor mesmo, já um key account, que eles chamavam. E ali eu comecei a progredir também, já virei... cheguei lá a ser gerente de vendas, lá na IOB. Aí resolvi voltar para o call center porque me fizeram uma proposta. Aí, se eu contar todas essas histórias, a gente vai ficar aqui 15 anos. Caramba, De história. mas foi umas viradas que você deu, né? Foi. Você tava contabilidade, não, elétrica, contabilidade, planejamento, controle e produção. De repente você foi para Xerox achando que a vida tava e bum, mudou. Foi isso. parar no televendas da Microsoft para contas, né, de CNPJ, deve ser assim. E agora tá como gerente comercial no call center, entrou lá. Olha como são as coisas. Eu fui loucura. para Atento, daí eu fui para IOB, daí eu voltei para Atento, porque a Atento me chamou, daí eu já fui como farmer da conta do Unibanco, na época, depois teve a fusão, foi bem na época que teve a fusão Itaú-Unibanco. Daí eu voltei para a IOB de novo, então eu trabalhei 2 vezes na Atento, 2 vezes na IOB. Mas quando você estava na Microsoft, televendas, você estava na PA mesmo, né? Na PA. Caraca, saiu da PA, já foi logo para ser representante de vendas, farmer, né? Que é interno, farmer é vendas interno, né? É isso. Representa o cliente internamente. Isso, exato. Então eu fui 2 vezes na Atento, 2 vezes na IOB e depois tive minha primeira passagem pela Teleperformance. Caramba. Daí tudo já como executivo, né? Já estava como executivo sênior. Né? Daí fiquei lá 3 anos e pouco na Teleperformance. Na Teleperformance, depois eu fui para Saitel. Depois eu fui para Alma Viva. Sim. Da Alma Viva voltei para Teleperformance. Você não foi para Contax então? Não. Certo. Para Contax não. Daí voltei de novo para Teleperformance. E aí resolvi, nessa segunda passagem pela Teleperformance já não deu certo. E foi quando eu decidi viver uma nova opção de vida, que era morar no exterior.
Peguei essa parte. Você foi pro Canadá. Fui para o Canadá, fui para Toronto. Quanto tempo? Eu fiquei lá 4 meses. 4 meses no Canadá. É. Levou filho. Então, por que eu voltei? Pandemia. Putz, você foi antes da pandemia? Eu fui antes. Eu fui em Aí- dezembro e voltei na E aí em pandemia. fevereiro, março, então, estourou a pandemia. Você foi em dezembro e em março E estourou eu ainda a fiquei pandemia. um mês lá, porque a ideia era não voltar. Eu ia ficar lá. Certo. Só que daí quando eu vi que ia fechar a fronteira, aí eu voltei. É. E aí eu voltei, e aí quando o mercado soube que eu voltei, já me começou a me acionar, porque eu tenho, meu relacionamento, graças a Deus, me ajuda. E aí eu fui para Concentrix. Pô, E aí uma baita empresa Concentrix, né? É uma excelente empresa, né? Tanto é que eu tive 2 propostas. Na mesma semana eu recebi 2 propostas. E uma delas é de um grande amigo meu, né? Que na ocasião ficou até meio chateado de eu não ter aceitado a dele, porque eu tinha recebido um feedback muito legal da Concentrix. Só que eu entrei num momento de conflito entre operações e comercial naquela época. Uhum. E eu falei, eu não quero isso para mim. E aí foi quando um amigo, um conhecido meu me chamou para ir para uma empresa para meio que virar sócio da empresa, né? A ideia era essa. A minha conversa evoluiu com ele em função disso. Porque falei assim, se for para trocar uma empresa por outra empresa, eu continuo na Concentrix, que é uma empresa que eu já sou diretor, né? Uma empresa que é a segunda maior do mundo. Eu fico aqui. Mas se é para virar sócio de uma empresa de contact center, de BPO, me interessa, porque muda meu propósito. Esse é meu propósito. Né? Essa é a minha ideia. E aí eu fui, e lá eu fiquei 4 anos. E lá teve uma história muito legal, que foi assim, eu entrei, a empresa estava com 1.000 funcionários, de repente eles foram para 3.000 funcionários, e do dia para a noite eles passaram a ter 150. Nossa! Por quê? Porque era um único cliente que dava todo esse volume. Já vi isso acontecer. Aí os sócios dessa empresa foram viver a vida deles e falaram, vocês precisam resolver agora a empresa. E aí tive que reestruturar a empresa, tive que fazer toda a parte de produtos, toda a parte de parcerias, reposicionamento, e comecei a trabalhar de reestruturar a empresa e subir a empresa de novo. E aí, quando eu realmente consegui subir a empresa, que eu trouxe um cliente que inclusive aumentou em 50% o faturamento da empresa. Uau! Que a empresa estava entrando no voo de cruzeiro de novo. Eu chamei eles para conversar e falei, e aí? Né? E a sociedade? E a sociedade? E aí, momentos diferentes, eles falaram, não, a gente não tem pretensão de mudar o quadro societário da empresa. E eu falei, tá tudo certo. E aí foi a deixa para eu abrir a minha empresa. A sua própria. E aí você fundou a CX4U. CX4U. Por que esse nome complexo, né? Eu saquei, né? CX é o Customer Experience, né? Que é muito conhecido por todo mundo que trabalha nesse segmento. E por que em inglês? Porque eu ainda quero ter a experiência de vender para fora do país. Então eu precisava de um nome que conversasse tanto no Brasil quanto com outros países fora com países fora do Brasil, obviamente. Cara, a gente, assim, minha família, eu com minha família, a gente tem interesse e a gente está num processo que avançou bastante do Green Card, né? Então a gente tá para pegar o Green Card. E como esse sonho já é um sonho antigo, inclusive o nome dos filhos foi pensado já nisso. Caramba, como é que vai ser o nome da Chloe a nossa família também é no Paraguai. Como é que fala Chloe no Paraguai? Como é que fala Chloe no Brasil? Como é que fala Chloe nos Estados Unidos, né? Porque é Chloe. Eu falei, maravilha. Então, eu entendo essa coisa da preocupação com o nome quando a gente quer globalizar. Não globalizei a empresa, globalizei meus filhos. Não, mas justo, muito bom. Porque esse já é um problema para mim. Um chama Luan, outro chama Cauã. Aí. Os dois com nome de índio é difícil, né? Agora o meu já fecha bem, porque é Kennedy, então tá bom. Não, você tem a fachada do gringo, né? Então, foi quando eu montei minha empresa, e aí a empresa ela é basicamente formada com gaps que eu aprendi no mercado todo esse ano.
Toda a minha vida, na minha vida corporativa. Então, primeira coisa, para mim era muito frustrante, como comercial, ter a solução para o cliente e não poder propor. Por quê? Porque vai reduzir a fatura dele. Então, imagine para você, Michel, está aqui, ó, eu tenho uma solução que vai melhorar, você vai economizar dinheiro, mas eu não posso propor. Porque vai reduzindo o meu PA e aí você... eu estou lá para vender, né? Muito disso também. Então, assim, quando eu montei minha empresa, o meu objetivo é entregar aquilo que o cliente precisa e, de repente, continuar vendendo mais para ele, mas outros serviços. Eu sempre consegui muito essa parceria com o cliente. Chegar para o cliente e falar assim, cara, tem uma solução aqui, ó, de autoatendimento que você vai reduzir em 20% de sua fatura. Mas eu preciso que você me traga mais serviços. Você consegue me trazer? Essa parceria, ela existe. Quando você é transparente, quando você consegue ter esse relacionamento com o seu cliente, ganha-ganha, essa parceria acontece. E mesmo que ela não aconteça, ela se perpetua por mais tempo. Então, assim, ó, eu prefiro ter um relacionamento com um cliente que dure 10, 15, 20 anos do que ter um relacionamento que dure um contrato. Porque esse cliente vai também ter aquela reciprocidade, falou, cara... Lógico que vai ter. Você cria-se uma relação de confiança. Entendeu? Até porque, Michel, imagine que quanto melhor eu entregar o meu serviço para você que me contratou, melhor vai ser para você ser promovido, você vai ficar melhor na empresa. Então existe uma reciprocidade, existe um processo de ganha-ganha, porque no final das contas são pessoas. Exato. Entendeu? E todo mundo quer ter a vida facilitada, precisa resolver algum problema. É isso. E se ele não tem a solução, eu tenho certeza que se esse cliente não tem essa solução ali para de como manter aquele mínimo do orçamento e tal, ele vai lembrar de você em algum momento para trazer alguém. Lembra, e por muitos anos. Eu tenho cliente... Porque isso não é normal, né? Não. Olha o que esse cara tá fazendo, tem que fazer alguma coisa. Eu tenho cliente lá da Atento, da primeira passagem minha, que lembra de mim até hoje, qualquer coisa me liga, fala, e aí, Kennedy, o que você está fazendo? Não sei o que lá. Putz, isso é gratificante demais. Então, essa é uma das vertentes. Eu quero acabar com essa questão de conflito de interesse. Boa. Eu quero que minha empresa se posicione como uma empresa que vai resolver a vida do fornecedor, do cliente e do funcionário. Boa. Por quê? Eu não quero uma empresa que tenha politicagem interna. Eu não quero esse tipo de empresa. Para muitas pessoas parece utopia, né? Eu já falei, quando eu montei a minha empresa, eu montei com propósito. Eu quero que na minha empresa as pessoas se sintam confortáveis, felizes, que fazem parte da empresa. Pra você ter uma ideia, os cargos estratégicos dela vão ter parte da empresa. Porque amanhã ou depois eu resolvo vender a empresa, eu deixo todo mundo que veio comigo, deixo na mão e ferre-se. Não. Todo mundo que construiu a empresa comigo vai ter parte da empresa. Nossa, é muito legal. Você está construindo, a base tem um propósito muito grande, né? Muito grande, muito grande. E eu vou criar... É uma cultura que é uma cultura assim, ó, cara, a gente está no mesmo barco. Sim. Sabe? A gente está no mesmo barco, a gente está junto. E às vezes pode acontecer do Michel tá lá e não tem uma posição para você crescer. Vamos te ajudar a ir para outro lugar. Porque às vezes não tem. Não dá para criar. Não dá para criar uma vaga nova para você ser promovido. Mas por que não te ajudar a te preparar para outras posições? Isso acontece, a razão de às vezes você sair de... Eu já passei por isso, sair de uma grande empresa que eu gostava muito, mas não dava mais para crescer ali. Eu falei, pô, só se eu vou fazer aqui, não posso matar ninguém. Então, para ser legal com todo mundo, para eu continuar feliz, eu busquei meu caminho e saí. E você concorda que quando você tem uma cultura que faz com que isso aconteça, você cria também uma parceria a longo prazo entre todos ali? Então, assim, se você entrar lá depois no meu site, você vai ver meus valores, né? Eu tive sempre o cuidado de... Eu não quero aqueles valores mais do mesmo, né? Parece que é tudo igual, são todos iguais, os valores das empresas. E aí teve uma amiga nossa, que acho que você conhece, ela falou assim, o que é isso, Kennedy? Seus valores? Lindo, adorei, porque é uma coisa nova. Eu falei, são meus traumas. São meus traumas.
São meus traumas. Sim. Ela falou, não, mas não é trauma, é o que muita gente deseja. Quando está dentro das empresas. É verdade, que legal. Né? Você comemorar, você fazer parte de tudo aquilo. Então, assim, foi aí que surgiu a ideia. Depois que eu saí dessa última empresa, eu tive 3 propostas de emprego e eu neguei as 3. Por quê? Porque eu estou firme e forte nesse propósito de construir a CX4U num formato diferente que eu vivi todos esses anos e com uma cultura também diferente. Então é nesse momento que eu estou. Tenho viajado muito para fora, então viajei para o Canadá no Collision para fazer um benchmark, para fazer parcerias. Depois eu estive no re:Invent em Las Vegas, também muitas parcerias. Então trago soluções novas para o mercado de CX. Agora que eu fui na Europa, em Barcelona, eu tirei um dia lá para me conectar a uma solução excelente para o mercado de CX, que está lá em Barcelona, os caras estão loucos para vir para o Brasil. Então tenho feito muito esse intercâmbio com vários países para trazer soluções. Cara, isso é um valor um valor muito positivo seu, e eu acredito que muitos brasileiros têm essa coisa de, já que eu estou indo para a Europa, para Barcelona, vou tirar um dia para fazer conexão, já que eu estou indo, eu também tenho isso. E a imigração me parou, porque o crachá da empresa estava dentro da minha mochila, e eu estava indo para passar, estava indo fazer, era férias mesmo. E aí a mulher falou assim, mas você não falou que tá de férias? Eu falei, eu tô, mas o que significa isso aqui? E puxou o crachá da empresa. Falei, é uma empresa, é uma multinacional, a sede é aqui, e eu quero visitar a sede da empresa, conhecer as pessoas que só falo por videoconferência, pessoalmente. Ela olhou para mim, a oficial da imigração, e falou, quem que nas férias quer visitar a empresa? Muito estranho isso. Falei, da onde eu venho, é uma decisão muito pessoal, mas é positivo você fazer um networking presencial, você aproveitar que vai estar no país, né, mesmo que seja por férias, para se conectar, para conhecer as pessoas, Aí ela ficou toda desconfiada. Eu entrei e tudo, mas ela quis, desconfiada, a oficial da imigração. Imagina. Mas é isso mesmo. Porque não é trivial, né? Você está indo para fora, você está indo de férias, você está indo para esquecer o trabalho, né? Teoricamente. Teoricamente, pois é. Mas eu me identifiquei com essa sua... Já que eu vou estar lá em Barcelona, vou visitar, trazer soluções para os meus clientes, para ver o que está acontecendo. Isso então, muito assim, legal. tem 2 movimentos aqui que a CX4U pretende também fazer. Não somente trazer soluções de fora para cá, como mais opções, como vender daqui para lá. Por que não internacionalizar a empresa? Com certeza. Porque só as empresas querem vir para o Brasil e a gente não pode vender daqui para fora. Mas esse movimento já está mudando. Porque acho que o mercado está percebendo que o valor não está só na Índia. Que o valor está no brasileiro. O brasileiro é um recurso muito bom, com tecnologia muito boa e com uma força de vontade, com interesse muito trabalha, bom. Eu tenho certeza que a CX4U vai atender o mundo mesmo, de verdade. Foi uma decisão bem difícil, né? Porque os boletos não param. Né? Mas eu me preparei para isso. Né? Me preparei financeiramente, eu me preparei do ponto de vista de líder, do ponto de vista de empresário, todos esses requisitos, eu me preparei isso com antecedência. Porque, cara, eu falava assim, o que eu vou fazer com esse meu maior legado, que é meu conhecimento e meu network? Eu posso fazer muito mais do que eu faço. E a forma de eu fazer, que eu encontrei para fazer isso, é criando a CX4U. Maravilha. Kennedy, é isso. Chegamos na reta final aqui, o tempo voa, passa assim, ó. Passa muito rápido. Mas eu agradeço muito você ter se disponibilizado, vir até aqui em casa para a gente gravar, levar esse conteúdo aí para a galera em todas as plataformas aí de redes sociais e tudo mais. E eu tenho certeza que a CX4U vai bombar, não só no Brasil, mas no mundo. Amém. Eu também. E eu vou te falar, hein? Vou trazer muitos amigos juntos, viu? Eu tenho certeza. Muitos amigos. Tenho certeza. É isso aí, pessoal. Ó, segue lá. CX4U tem o site, tem a rede social. CX4U.com, tem o Instagram, tem o Facebook, tem tudo. Maravilha. LinkedIn. Kennedy, brigadão mesmo. Imagina. E eu espero aí que esse conteúdo tenha ajudado você um pouquinho na sua
na sua inspiração, na sua jornada profissional. E esse é o Gente Conectando Gente de hoje. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.